Isso aí, começando mais um Aqui com o Benja. Olha quem é o convidado hoje, o Miller. Deus do céu, mas o que esse cara jogava de bola. E aí, parceiro, tudo bem, Miller? Beleza, Benja, prazer estar com você aqui. Miller, eu vou falar igual pra você, já te falei isso várias vezes. São dos maiores jogadores que eu vi jogar. É impressionante, você monta, o torcedor de São Paulo monta qualquer seleção, aquelas de todos os tempos, você tá. O torcedor do Palmeiras monta, você tá. Você jogou muito, Miller. Sabe o que acontece, Benja? É que os jogadores mais velhos antigamente me aconselhavam bem. E eu seguia à risca os conselhos deles, né? Em especial do Dr. Sócrates. O Dr. Sócrates dizia assim, olha, quando você estiver lá em cima, você tem que permanecer lá, você não pode descer. Senão você vai retroceder e você vai acabar num time pequeno. Então você permaneça lá em cima, porque você vai sempre jogar em alto nível. Nós vamos falar disso aí então. Pera aí, que agora você tocou num assunto aí, nós vamos conversar disso aí. Olha só, tem uma hashtag aí, Fox Miller, ficou até bonito, né? Fox Miller, mande aí tua mensagem, mande teu recado aí, porque esse aí é um dos maiores jogadores que eu vi jogar mesmo. O cara era um monstro. Ô Miller, vamos lembrar um pouco da tua carreira ou não? Pode? Opa, boas lembranças sempre faz bem. Então roda aí, vamos ver o Miller um pouco aí. Atacante rápido, ousado. Como diria o técnico Cilinho, Miller tinha o próprio jeito moleque de jogar. E no lúdico time tricolor, chamado de Menudos do Morumbi. O talento dele foi mostrado para todo o Brasil. Em 1986, já disputava a Copa do Mundo no México. No São Paulo, conquistava títulos. Foi para a Itália jogar no Torino e lá modificou o estilo. Miller virou um jogador completo com os anos. Sob o comando de Tele Santana, tornou-se um gênio da bola nos anos 90. E seguiu vencedor, integrou a seleção tetra e levantou taças no inesquecível Palmeiras, que marcou mais de 100 gols no Paulista de 96 e no Cruzeiro. Também não decepcionou com as camisas do Santos e do Corinthians. Miller sempre soube driblar situações, adversários difíceis. Magia total de alguém que soube se reinventar como jogador e crescer como ser humano. E se jogasse hoje, quanto valeria aquele camisa 7? Olha, Miller, quanto valeria não dá pra calcular não. Porque o futebol brasileiro o futebol mundial perdeu a noção de valor, de dinheiro. Hoje qualquer jogador mais ou menos custa uma fortuna. Você que era um craque, Deus do céu, você tá jogando hoje, você tá jogando onde? E ganhando quanto? Não dá pra calcular isso, não dá pra calcular porque, como você bem disse, Benja, tem vários jogadores hoje, meia boca, que valem milhões, né? Então, baseado no futebol que eu jogava antigamente, hoje, se eu estivesse jogando, valeria alguns milhões. Alguns? Põe alguns nisso. Ô Miller, você assiste muito futebol na TV? Assisto, assim como um bom brasileiro, eu sou um apaixonado pelo futebol, gosto muito, é o meu mundo, né? Aquela frase antiga e bem verdadeira no meio da bola que diz que o jogador para de jogar, mas ele não tira a chuteira do pé. E eu não sou diferente, eu gosto de assistir futebol com os meus colegas, né? E é claro, falar de futebol sempre é muito bom. Mas você, por exemplo, o cara que jogou muito, o cara que foi craque, você é mais crítico quando você vê uma partida de futebol hoje? Porque hoje, Miller, qualquer jogador que faz 2 passes bonitos e um golaço, existe uma supervalorização que o cara já é rotulado de craque, né? Você é muito crítico vendo futebol e pra você tem craque no futebol brasileiro? Olha, Benja, eu não sou crítico no futebol como era antes. Há muitos anos atrás, ainda jogador, eu assistia partidas de futebol junto com o meu filho e eu criticando os jogadores, os lances, os passes que os jogadores faziam, né? Aí meu filho virou para mim e falou, pai, você está avaliando os jogadores de acordo com aquilo que você pode dar dentro de campo. Então eles não são você. Então fica tranquilo, assiste a partida e não critica no teu nível, sim no nível deles. Então daquele momento em diante eu coloquei uma coisa na cabeça. Eu aprendi que cada jogador, claro, tem o seu valor. O futebol hoje mudou muito, né? Então hoje eu sou menos crítico porque como o futebol hoje é nivelado por baixo e hoje pra mim não existe craque, é claro que se você colocar assim, ó, o Ganso é craque, pro futebol de hoje ele é. O Rogério Ceni é craque, pro futebol de hoje ele é. Mas o nosso futebol brasileiro deixou de ter craques há muitos anos.
Eu não concordo com essa frase de é craque hoje, mas não seria antes. Para mim, o craque é o cara que jogaria em qualquer época em grande nível. Não, eu estou dizendo... Por exemplo, ó, o Zico é craque, jogaria bem em qualquer época, qualquer, né? Exatamente, Pelé, com certeza. Você, Romário, Careca, enfim. Craque é craque. Na tua opinião, hoje, craque mesmo, tem? Para mim, não. Para mim, hoje, a palavra craque, ela tá maculada. Não tem jogadores do nível de antigamente, dos anos 80, quando eu comecei. Então, hoje, a gente tem que se contentar com esses jogadores aí, meia boca, jogadores que, como você disse, faz um gol, um lampejo de craque, aí sim a imprensa, a mídia supervaloriza o jogador. O Neymar é craque pra você? Pro futebol de hoje, sim. Pro futebol de hoje, sim. Mas na minha época, se ele jogasse, seria um jogador normal. Você acha? Eu acho. É mesmo? Porque o futebol antigamente tinha peça de reposição, hoje não tem. Hoje, se eu perguntar para você o camisa 10 da seleção brasileira, você vai ficar pensando, porque não existe um camisa 10 da seleção brasileira. Ou seja, as referências positivas, aqueles jogadores gênios que a gente via em abundância na década de 70, 80 e até 90, a gente não vê mais. O Neymar teria lugar naquele time do São Paulo dos Menudos? Ele brigaria por posição, né? Porque o ataque era eu, o Careca e Sidney, né? O Sidney jogando em alto nível. O Careca é um dos melhores atacantes do mundo que eu já joguei. E eu estava em plena ascensão, quer dizer, ele brigaria por posição. Você ouvia muita gente. Mas quando é que alguém chegou pra você e falou: vem cá, garotão, você é craque? Quem foi? Eu jogava na Itália, em 88, quando eu cheguei na Itália. Eu tinha um treinador muito inteligente. No Torino, né? Exatamente, o Didi Hadid. Ele era muito inteligente, mas era um europeu, friozão, só dava bom dia, boa tarde e boa noite. Uma certa feita, num treinamento do Torino, ele chegou em mim e disse assim: você sabia, ô Luiz, porque ela chama pelo sobrenome, você sabia que você é craque? E eu não sabia, realmente eu não sabia, que eu tinha muita técnica. Ele disse: você tem muita técnica, você joga tanto quanto o Careca que está no auge no Napoli hoje. Agora, se você colocar em prática essas duas coisas, aliar a técnica com a velocidade, seu futebol vai crescer muito. Virou as costas e saiu. Aquela palavra eu peguei com uma bomba no meu coração e coloquei em prática mesmo. A técnica e a velocidade que eu já tinha, que eu era garoto, tinha apenas 19 anos. E meu futebol cresceu muito. E na Itália eu fui assim taxado pela imprensa como um atacante refinitore. Refinitore significa aquele que não gosta de fazer gol, mas gosta de deixar o companheiro na cara do gol. E eu levei isso para minha carreira, na sequência da minha carreira, até o final. A técnica e a velocidade. Por isso que meu futebol cresceu muito. Ô Miller, quem foi o centroavante que mais fez gol às tuas custas? Olha, Você fez o nome de quem aí, vai? Olha, bom, apesar que o Careca já era consagrado no São Paulo, porque ele veio a peso de ouro do Guarani. Já tinha sido campeão de 78, né? Mas o Careca eu consagrei bastante no São Paulo. O Romário na seleção brasileira, assim como o Bebeto. O Luizão no Palmeiras. Até hoje, quando eu encontro o Luizão chega pra mim e diz assim: é o homem que me fez ficar rico. Porque o Luizão no Palmeiras de 96, aquele timaço que era uma seleção, o Luizão fazia 3 gols no palestra, mas perdia 10, porque ele ficava muito tempo na cara do gol, né? Aí ele até assustava, falou: de novo. Mas você gostava muito mais mesmo de servir o atacante do que fazer gol? Eu tinha esse prazer, Benja. Mas por que, Miller? Era uma coisa pessoal minha. É claro que o gol é o pleno do jogo, da partida. Mas eu achava que você deixar o companheiro na cara do gol, dar um passe de efeito, um passe difícil, era tão importante quanto o gol. É claro que, dependendo da circunstância da jogada, eu procurava ser fominha às vezes e fazer uma jogada individual para fazer o gol. Pô, Miller, você jogava muito bonito, né? Você jogava aquele futebol bonito. Quando o Miller ia jogar, a gente gostava de ver, né? Porque sempre aparecia alguma coisa diferente. A tua inspiração veio daquela seleção de 82, é isso ou não? Também, eu tinha várias referências, né? Como eu disse pra você, eu via as fitas de vídeo do Reinaldo, atacante do Atlético Mineiro, Cláudio Adão, que passou por todos os clubes do Rio e São Paulo também, o Careca e o Roberto Dinamite. Esses 4 atacantes do futebol brasileiro foram minhas referências para mim ser jogador. Eu assistia a fita de vídeo deles e colocava em prática a movimentação deles, o jeito deles baterem na bola, né? O posicionamento. Tudo isso para mim foi importante e determinante para minha carreira. Eu aprendi muito com esses 4 atacantes: Careca, Roberto Dinamite, Cláudio Adão e Reinaldo do Atlético Mineiro. Então acho que você ter referências, né, ou pais profissionais, isso é muito importante para qualquer jogador que está começando.
O que era pra te jogar lá pra cima, eu já joguei. Agora eu quero te colocar na parede mesmo, né? Então, você viu que eu segurei, só falei de jogador e tal, porque eu vou chamar um paredão aqui, o primeiro paredão do programa, porque eu quero ver a tua resposta. Só que como esse paredão, a resposta não pode ser curta, vamos logo no começo. Roda aí o primeiro paredão pro Miller. Vamos lá. Quem foi seu grande treinador? Vanderlei Luxemburgo, Cilinho ou Tele Santana? Se você quiser, pode falar um pouco de cada um. Exatamente. Os três tiveram um papel determinante na minha carreira. O Cilinho e o Luxemburgo são parecidos. Muitos estrategistas, assim, gostam muito de tática, praticamente profetas do futebol. O Tele Santana, ele foi um mestre, e não era à toa que ele é chamado de mestre, porque ele não fazia treino tático. O Tele Santana não tinha estratégia de tática, mas ele tinha uma coisa interessante. Ele dava um coletivo de 1 hora e naquela 1 hora de coletivo ele armava a equipe. Haja vista que nos anos 70, Grêmio, Atlético Mineiro, Fluminense, Palmeiras e depois, consequentemente, a Seleção Brasileira de 82, que até hoje a gente lembra com o maior carinho, foram times formados e armados pelo Tele Santana. Então, o Tele Santana, para mim, ele não tinha uma estratégia de tática. Ele tinha, sim, uma capacidade muito grande de achar a verdadeira posição para o jogador durante o coletivo. Isso para mim marcou muito. Por isso que eu acho que o Tele Santana supera o Vanderlei Luxemburgo e o Cilinho. Ô Miller, eu quero voltar um pouco nisso aí. O Tele Santana pegava muito no seu pé? Porque os caras contam que o Tele Santana pegava no pé de todo mundo, né? Você que às vezes escolhia alguém uma época, né? Exatamente. O Tele Santana ele era muito chato, perfeccionista também. Ele pegava no pé de todo mundo, mas ele não pegava no meu pé, porque ele sabia que eu jogava muito. Eu não dava trabalho para ele. Eu solucionava o problema dele. Então, acho que o Tele Santana quase não falava comigo. Prova disso que eu estou falando é que no final da sua vida, ele deu uma última entrevista. E nessa última entrevista, eu até me emociono quando eu falo. Nessa última entrevista, perguntaram para o Tele Santana assim, qual foi o melhor jogador que você treinou? Ele poderia ter falado o Zico, que para mim foi um jogador completo. Poderia ter falado o Falcão, que foi um monstro. Poderia ter falado o Sócrates, que foi um gênio também, estaria de bom tamanho. Ele virou pro repórter e disse assim, o melhor jogador e mais inteligente que eu já trabalhei foi o Miller. Então isso me emocionou bastante, foi uma coisa que até arrepio, meu braço fica todo arrepiado. Por quê? Porque vindo do Tele Santana, um mestre, um treinador que simples, discreto e inteligente como ele era, para mim isso aí é um prêmio. Coroou a minha carreira vitoriosa. E ele conversava muito com você, sem ser de futebol? Porque quem conviveu com o Tele fala que ele era meio paizão, né? Exatamente. Aquele negócio dizem, né, aquela história do Macedo, que ele mandou o Macedo voltar, que ele tinha oxigenado os pelos do braço, mandou ele voltar. Beija, o Macedo era uma figura, né? Até hoje ele é uma figura, exatamente. Essa história é verdade? Verdade. O Macedo, quando ele chegou no São Paulo, ele era um bom jogador, né? Ele, na primeira partida dele, fez 2 gols. E aí, naquela época, o Diário Popular, a imprensa, o jornal escrito, fez uma matéria muito grande com o Macedo, né? O repórter fazia aquelas perguntas básicas, né? Ele colocou assim, o repórter perguntou, Estado Civil ali, americano. O Macedo quebrava demais, entendeu? Então o Macedo, um certo dia, ele colocou aquele rastafari no cabelo, sabe? Aquele cabelo assim, ficou desse tamanho. E foi treinar. Vocês zoaram muito? Então, quando ele chegou no treino, todo mundo começou a zoar o Macedo. Aí o Tele olhou, ele só balançava a cabeça. Ele fazia assim. Ele já sabia que o mestre tava... Pé de raiva. Já tava pé da vida com ele. Quando acabou o treino, o Macedo viu que ele foi mal, que ele ficou 3 horas colocando aquele rastafari. Aí ele desceu rapidinho assim do quarto dele, ele passou pela sala do Tele Santana e disse, professor, eu vou lá no cabeleireiro tirar esse cabelo, né? Aí o Tele vira pra ele e diz assim, vai, tira e coloca outra coisa na cabeça. Juízo. Que barato. Mas o Tele Santana, ele pegava muito no nosso pé, ele era um paizão. Talvez na época o cara fica fala, pô, o cara vai encher o saco. Mas quando o tempo passa, você olha e fala assim, pô, ele tinha razão, né? Beija, eu não olhava por esse lado, porque eu já tinha uma certa experiência, então eu via por esse lado de paizão, de querer o bem nosso, né? Como a gente ficava muito tempo juntos, né? A gente jogava teve uma época nos anos 90 que a gente jogava de terça, quinta e domingo.
coincidia, né? Então a gente ficava no centro de treinamento da Barra Funda. Era praticamente a nossa casa, a gente ficava todo dia praticamente ali, concentrado, almoçando, jantando, tomando café da manhã e conversando. E o Tele Santana conversava com a gente, sentava na mesa, no campo depois do treinamento. Eu sempre dizia que a melhor preleção do Tele Santana era na mesa do jantar, no campo pós-treino. Mas, por exemplo, na mesa de jantar era para todo mundo ou sentava ele sentava perto de alguém? Ah, tinha assim? aquele grupinho selecionado. Era eu, Raí, Cafu, Zete, o Palhinha, quer dizer, o Ronaldão. Esses 6 jogadores sempre estavam junto com o Tele, conversando, né? E ele conversava de tudo, ele dava conselho, entendeu? Ele dizia, tem que comprar um apartamento. É verdade mesmo? Que, por exemplo, aquelas histórias de carro, o jogador chega com uma caranga, ele fala, ops, mandava devolver. Ele fazia isso com o Palhinha e com o Macedo. Dizia, não, vai vender esse carro, vai comprar um apartamento, porque apartamento você vai te dar lucro. Carro não. Carro você vai só jogar dinheiro fora. Então ele tinha essas coisas com ele dava esses conselhos, ele se preocupava com a gente, porque ele é uma pessoa muito experiente e já tinha vivido muitas coisas na vida. Então acho que esse legado que ele deixou para nós foi muito importante. Agora, o começo de tudo é o Cilinho, né? Uhum. Os menudos do Morumbi é o Cilinho, né? Como era o Cilinho, treinador? O Cilinho treinador, como pessoa, ele era muito temperamental também, né? Mas ele gostava de jovens jogadores, ele gostava de velocista. Eu sempre digo que o Cilinho era um profeta da bola. Por quê? A gente estava com aquele timão do São Paulo, tinha 8 jogadores na seleção brasileira, e a gente ia jogar uma quarta-feira à tarde no Morumbi contra o Comercial de Ribeirão Preto. Um dia antes, na terça-feira, ele chegou no vestiário e disse para nós assim: amanhã a gente vai perder o jogo. Virou as costas e saiu. Ninguém entendeu nada do que ele falou. Chegamos no jogo, o São Paulo, aquele timaço, nós perdemos de 4-0 pro Comercial de Ribeirão Preto, dentro do Morumbi. No outro dia, na quinta-feira à tarde, nós nos representamos, ele reuniu a turma toda, aí ele disse por que nós perdemos o jogo. Ó, vocês perderam porque vocês estão vaidosos, porque vocês deixaram de fazer o óbvio, o beabá do futebol para se preocupar com o extracampo. E o jogador não tem que se preocupar com o extracampo, ele tem que se preocupar com o campo, porque o campo que vai dar sucesso no extracampo. Ele era muito inteligente, né? Aí no final da resenha, ele pega um espelho assim e dá de presente pro Sidney. Aí o Sidney olha um espelho assim, ninguém entendeu nada, né? Ele diz assim, se olha no espelho, o melhor empresário do jogador é ele mesmo. Então para de andar com essas más companhias, Caramba. Só vão te levar pro buraco. Se ame mais, goste mais de você. Isso na frente de todo mundo? Na frente de todo mundo. O Falcão, que era o jogador que tinha sido contratado, também estava de presente. O Oscar, o Pereira, aquele timaço do São Paulo. Na frente de todo mundo ele falou isso. Então ele também tinha, às vezes, aquele lado conselheiro, paizão, que era muito importante para nós. Ô Miller, é verdade essa história do Cilinho que às vezes vocês chegavam para, não sei se era pro café da manhã ou pro almoço, e tinha um monte de recorte de jornal, coisas que falavam de vocês, para deixar vocês com sangue nos olhos, é verdade isso? Ele fazia várias coisas assim, tipo assim, cada jogador tem o seu armário, né? Quando você abriu o armário tinha uma frase lá, domina e toca, tipo, atacante tem que ter olho de águia, sabe? Essas coisas assim, ele tinha muitas essas frases, ele colocava no armário de todos os jogadores, né? E também na concentração, ele fazia isso muito. Ô Miller, eu joguei bola, mas não fui tão bom igual você, né? Mas eu vou dizer um negócio pra você, eu sou muito fã do Vanderlei Luxemburgo. Sim. Eu acho que o Luxemburgo é aquele treinador que consegue fazer um time ser campeão e um time jogar bonito. Uhum. Como é que era o Vanderlei? Porque você jogou com o Vanderlei no Palmeiras, sim, que é um time que não deu muito certo, aquele Palmeiras, quase não marcou gol, né? É verdade. O Benja, é o seguinte, o Vanderlei, acho que ele tem 2 fases determinantes na sua carreira, na minha modesta opinião. O Vanderlei da década de 90 foi um. O Vanderlei dessa década atual, ele é outro, né? O Vanderlei que eu peguei em 96, ele tinha alguns objetivos a serem alcançados da sua parte. Ele era um treinador que estava em ascensão, ele almejava chegar à seleção brasileira, e aconteceu isso em 98, você sabe disso. E em 96, quando o Vanderlei dava uma pré-eleição antes do jogo, qualquer jogo, pós-jogo, ele dava uma pré-eleição, a gente dizia um pro outro assim, poxa, você não gravou essa pré-eleição? Você não gravou isso que ele falou? Tinha que ter gravado isso para a gente mostrar daqui a 15 anos para os nossos filhos, para os nossos familiares. Porque
a melhor preleção do Vanderlei não era aquela parte tática. Que aquela parte tática a gente fazia no dia a dia. A melhor preleção dele era a palestra motivacional que ele dava. Então ele inspirava, ele se inspirava e inspirava todo o grupo, né? Porque a palestra dele era muito bonita, era muito emocionante, muito impactante, né? A gente se arrepiava porque ele falava coisas assim que tirava do nada, ele dizia uma palavra que era importante pra gente. Então acho que o Vanderlei Luxemburgo dos anos 90, que eu peguei, em 96 no Palmeiras, foi aquele treinador que eu achava assim, naquele momento, o melhor do mundo. E o de 2000, e o Vanderlei de 2015? E já totalmente diferente, né? Ele já teve os seus altos e baixos, já alcançou todos os seus objetivos profissionais, inclusive a seleção brasileira, treinou o Real Madrid, quer dizer, então o Vanderlei Luxemburgo chegou no auge da sua carreira, na plenitude da sua fase boa, né? Hoje, com certeza, ele é muito mais experiente que antes, né? Ficou muito tempo parado e hoje, na volta com o Flamengo, ele volta em alto nível. Salvou o time da Série B ano passado e já começa com esse título aí em Manaus, nesse torneio contra o São Paulo. Com certeza o Flamengo é um time mais forte esse ano, as contratações foram boas e o Vanderlei Luxemburgo ele gosta de trabalhar com um bom jogador. Ele tem essa inteligência, essa sabedoria de trabalhar com um jogador, o chamado medalhão. Antes de eu ir para... Tem um amigo seu aí que quer fazer a pergunta. Seco, quem é o melhor treinador do Brasil hoje na atualidade para você, hoje? Atualmente, hoje? Hoje. Para mim, o Marcelo Oliveira do Cruzeiro. Não pelos títulos, e sim pelo modo que ele faz a equipe jogar. Ó, tem um amigo teu querendo fazer uma pergunta. Vamos aqui se pergunta pro Miller. Jogou muito. Roda aí. Luiz Antônio Correia da Costa, Miller, grande parceiro, o maior atacante que eu tive a oportunidade de ver jogar, né, no futebol brasileiro e tudo, e tive a felicidade de estar junto, né, várias vezes, principalmente no Mundial 92, 93. Mas uma grande curiosidade que todo mundo pergunta, sem dúvida, é o que você falou pro Costa Curta no terceiro gol lá, em italiano ainda, o que você expressou para ele, tá bom, Miller? Um grande abraço, maravilha, sucesso para você, tamo junto aí. Ah, um beijo pro Zé, esse cara é gente boa demais aí. O que você falou pro Costa Curta lá no terceiro gol, no gol do Mundial? Antes de responder a pergunta do Zé e a tua, ele é o famoso pica-pau, né? Pica-pau? Eu apelidei o Zé de pica-pau, porque quando ele jogava no São Paulo, ele cortava o cabelo e o redemoinho aqui ficava pra cima. Eu apelidei de pica-pau. Você viu o que ele falou? Foi o maior atacante que ele teve o prazer de jogar. Grande pessoa. O Zé pra mim foi o melhor goleiro do São Paulo, de todos os tempos. Pra mim. Agora, cada um tem a sua opinião. Mas, respondendo a pergunta do Zé e a tua, né? O que eu falei pro Costa Curta, 5 minutos antes do gol acontecer, estava 2-2 a partida. E numa disputa de bola de cabeça, eu e Costa Curta disputamos a bola. E meu cotovelo bateu no rosto do Costa Curta. Naquele momento, né, o nervo à flor da pele, ele começou a me xingar e eu xingar ele, quer dizer, um xingando o outro, o Baresi veio apartar a briga, né, nossa. Né? E, consequentemente, 5 minutos depois, eu fiz o gol, aquele gol que foi um milagre. Aí, quando eu vi a bola entrando e saí para vibrar, quando eu viro, tá o Costa Curta na minha frente. E eu sempre digo que em final vale tudo. Final de campeonato vale tudo. Então, ali eu perdi. Quando você faz um gol, 38 minutos do segundo tempo, o terceiro gol, e era até no momento o gol do título bimundial, eu perdi a noção um pouco, perdi o controle, comecei a xingar o Costa Curta todo, né? Quer dizer, não, mas você não falou, o Zé te falou, mandou você falar que você falou em italiano pra ele. Mas foi parolaccia. Parolaccia, quer dizer, palavrão. Como eu disse, você perde o noção. É verdade que você falou pra ele, esse gol foi pra você, seu palhaço. Não foi isso não, eu comecei a xingar ele todo, entendeu? Tá e vendo, seu italiano de merda. E ele? E ele ficou quieto, assim, olhando pra mim, tá? A Altassote veio pra tirar satisfação. Aí chegou o Leonardo e o Juninho, me tiraram de perto deles, assim, a gente foi vibrar, quer dizer. Praticamente eu nem vibrei com o gol. Eu mais xinguei o Costa Curta do que vibrei. E passaram os anos, você se encontrar em algum lugar? Você com certeza, foi um lance isolado no ano seguinte, 94, na Copa dos Estados Unidos, na final contra a Itália. Eu encontrei o Costa Curta, nós conversamos bastante antes do jogo.
Eu já tinha amizade com ele quando eu jogava no Torino, ele pelo Milan. Nós jogamos várias vezes contra. Ele é uma pessoa muito inteligente, um cara muito legal, entendeu? Conhecia a sua família, a sua esposa. A gente tinha uma amizade muito grande na Itália, quer dizer, então foi um lance isolado, um lance de partida, como eu disse. Em final de campeonato, principalmente, Benja, vale tudo. Cada um quer ver o seu lado, então eu tava vendo o meu lado. Quer dizer, chora a mãe dele do que a minha. Lógico. Você falava muita coisa ou ouvia muita coisa dentro de campo? Você provocava também? Não, eu não provocava. Eu aceitava as provocações. Porque, na verdade, quando eu falo assim que em final de campeonato vale tudo, nós fizemos uma final de Libertadores contra o News Old Boys 92, lá em Rosário, na Argentina. O zagueiro do News Old Boys, o Bamboa, ele entrou com uma pedra na meia. Pedra? Uma pedra, assim, não muito grande, mas uma pedra. E quando o time dele estava no ataque, ele chegou com a pedra assim, deu aqui nas minhas costas, disse, olha, brasileiro, a gente vai te matar hoje. Quer dizer, então... E se falasse pro juiz, o juiz não tava nem aí? Eu queria falar pro juiz, eu queria ganhar o jogo, porque eu sabia que não ia adiantar nada, quer dizer, então não tava nem aí com a pedra dele, entendeu? Então acho que em final de campeonato, principalmente contra time argentino, você tem que superar todas as dificuldades e vencer o time dele. Porque eles sabiam, o time argentino, eles sabiam que dentro de campo a gente era melhor. Então, de alguma maneira ou outra, eles queriam intimidar o nosso time dentro de campo. Ô Miller, qual adversário foi mais difícil? Quem tinha mais time, o Milan ou o Barcelona? Quando o São Paulo foi bimundial? O Barcelona. Porque o Barcelona jogou melhor que o São Paulo, criou mais oportunidades de gol que o São Paulo, né? Só que as oportunidades que nós criamos, nós fizemos. As oportunidades que o Barcelona criou, não conseguiu fazer. Então por isso que eu acho que o jogo contra o Barcelona foi mais técnico. Contra o Milan, o time italiano é mais tático, né? Ele prioriza muito a marcação. Então o jogo foi mais fechado, mais truncado, aquele jogo mais chato, entendeu? As chances que apareceram, elas foram concluídas. Mas contra o Barcelona o jogo foi mais bonito tecnicamente, mas o Barcelona jogou melhor que o São Paulo. Posso sacanear um pouco? Claro. Então Demorou. Tá bom. Vou pra mais um paredão comigo. Vou encurralar o homem aí. Roda aí. Qual é o time do Miller? É o Miller do Palmeiras, é o Miller do Torino ou é o Miller do São Paulo? Aquele que tá no coração, todos estão no seu coração, mas Sim. tem aquele que você fala... O time que mais marcou foi o São Paulo, sem dúvida nenhuma. Eu joguei 10 anos no São Paulo. Junto com a base, joguei 2 anos na base, juvenil e juniores, e já no primeiro ano de juniores, já subi profissional. Então, como eu joguei muitos anos no São Paulo, 10 anos, ganhei mais de 12 títulos, é o time que mais me marcou, sem dúvida nenhuma. Mas o time que mais me deu satisfação, assim, em pouco tempo, mas me deu uma satisfação plena, foi o Palmeiras. Por quê? Porque o time, ele jogava por música. Em 50 jogos, a gente fez 102 gols. Você lembra da escalação? Lembro. Fala aí. Veloso, Cafu, Sandro Brum, Clebão e Juninho. No meio era Flávio Conceição, Amaral, Djalminha e Rivaldo. Eu e Luizão. Quer dizer, o time... O Sandro era o mais ruim do time. Mas eu sempre digo que um jogador ruim no time bom fica bom. Agora você... Uma história interessante, essas resenhas são boas. Que o Juninho, lateral esquerdo, quando o Vanderlei contratou o Juninho em 96, no primeiro semestre, ele chegou lá na academia, eu olhei pra ele e falei assim, Vanderlei, você se enganou. Porque ele chegou todo melequento, assim, sabe? Aquele tênis velho, aquela calça surrada. Falei, Vanderlei, esse cara tá mais parecendo um camelô da 25 do que um jogador de futebol. Mas quando nós fomos pra pré-temporada em Serra Negra, aí os amistosos começaram a acontecer, o Juninho começou a voar abaixo, eu falei, Jesus. Aí eu cheguei pra ele e falei assim, olha, ô Paraíba, vem cá. Era uma coisa bem carinhosa que eu chamava ele, Paraíba, vem cá. Se você continuar assim, você vai pra seleção brasileira. E foi o que aconteceu, mas era uma coisa óbvia. Se ele continuasse naquele mesmo nível, jogando daquele mesmo jeito, ele chegava na seleção brasileira. E chegou porque jogava muita bola. O Júnior é um mó barato. Eu acho ele legal demais. O único problema é que eu não entendo uma palavra do que o Júnior fala. Ele fala muito rápido, né? Se não tiver uma tradução simultânea, eu não entendo uma vírgula do que ele diz. Ô Miller, uma coisa chata, o que aconteceu com a seleção brasileira em 90? Em 90? O ambiente era ruim, o grupo estava rachado, o Lazzaroni não era um bom treinador. O que aconteceu? Primeira coisa, o Lazzaroni era um bom treinador. Você lembra que ele lançou
os chamados 3 zagueiros. E a imprensa brasileira detonou o Lazzaroni. E depois virou uma tendência. Hoje em dia, a maioria dos treinadores brasileiros joga com 3 zagueiros. Então, o Lazzaroni era um bom treinador. Segunda coisa, o time era um time que o ambiente era bom, mas só que era um ambiente individualista. Cada um queria saber da sua, cada um fazia a sua, a gente não respeitava muito o horário de concentração, quer dizer, era uma bagunça mesmo, fora de campo. E isso refletiu dentro de campo. Então, eu acho que os jogadores, e era uma seleção excelente, na minha opinião, era uma seleção muito boa. Tanto é que na melhor partida que a seleção jogou naquele Mundial, nós perdemos, que foi contra a Argentina. Foi a melhor partida da seleção naquele Mundial, foi contra a Argentina. Mas eu acho que nós perdemos por isso, porque o time era muito individualista, a gente não respeitava o treinador, o Lazzaroni. E o Lazzaroni também, nesse ponto, ele errou. Ele não se dava muito respeito. Mas a gente como jogador, tinha que respeitar mais ele. E nós não respeitamos o treinador. Vocês estavam com o ego muito inflado, não é isso? O ego individual. Cada um se empavonou dizendo assim, não, eu sou o cara. Então não é assim. Eu acho que... tenho certeza que num grupo de 30, 22, 25 jogadores, a gente tem que deixar o ego individual de lado e colocar o potencial individual pro grupo. Você, na tua carreira, você é um Miller especial. Teve alguma época que você falou, alguém chegou pra você e falou, Miller, você tá se achando demais? O que às vezes é normal. Sim. Um artista, uma banda estoura uma música, de repente do dia pra noite você tá famoso, ganhando dinheiro, enfim, aquele mundo, aquele glamour todo. Você chegou a ter uma época e falar, caramba, tô me achando demais, ou nunca existiu isso? Nunca existiu isso pra mim, Beija, porque eu sempre tive bons conselheiros. Oscar, Dario Pereira, Nelsinho, lateral esquerdo. Era um jogador muito experiente, muito inteligente. Eu ouvia muito esses jogadores experientes, porque eles tinham muito mais pra dar pra mim do que eu era jovem, garoto, que não tinha muita experiência de vida, né? Tem um cara querendo falar com você aí, posso botar? Opa, bota aí. Mais um aqui se pergunta pro Miller. Vamos ver se o Miller gosta desse cara aí. Roda aí. Bom, primeiro, Miller, é um prazer falar com você. Você realmente foi um dos jogadores que eu tive o prazer de trabalhar, um dos jogadores mais diferentes do futebol, para quem enxerga futebol. E eu tenho uma passagem realmente, e aí a gente mostra o que é o bom jogador, o craque, o diferente, né? Teve uma vez que o Miller também tinha essas coisas difíceis também de não querer viajar para lá e para cá, e não sei o quê. E a gente tem, não sei se ele lembra disso, mas é uma passagem legal para mostrar o que um jogador de futebol faz a diferença, ou seja, ele estava meio invocado, ele não queria viajar lá para o Rio Grande do Sul, né? Eu era técnico naquela época, aquelas trocas que eles faziam, saiu o Tele, entrava eu, saiu o Parreira, e numa dessas eu era o técnico e a gente foi jogar contra o Juventude lá no Sul, e a gente precisava ganhar esse jogo de qualquer jeito, né? E era um jogo duro pra caramba, como sempre, jogar lá na Serra não é fácil. E o Miller estava meio invocado, não queria viajar, aquelas coisas do Miller, né? Aí, o Milton insistia com ele, você não quer viajar? Não sei o que, porque não sei lá. Aí, ele tocou assim num ponto, eu quero ficar com a minha esposa em casa, aquelas coisas todas, né, do Miller, né? Aí eu fui, não deu outro, fui lá no presidente do clube e falei, ó, seguinte, a gente precisa levar o Miller de qualquer jeito para lá, a chance de a gente ganhar com ele é muito grande, que sem ele é difícil. Aí sempre um probleminha, vamos levar a esposa dele. Bom, mas como levar a esposa? Não, vamos levar a esposa dele. O Miller é o cara e nós vamos abrir mão disso. Não deu outra, levamos, ganhamos 2-0, 2 gols do Miller. Então, o craque, cara. O craque tem que ser tratado diferente. Então, legal, Miller, que você está aí no programa. Foi muito bom trabalhar com você. E é isso aí, você tem que voltar para o futebol, não sei em que lugar, mas você foi um cara diferente. Valeu. Muricy Ramalho, um abração pro Muricy, cara, demais. Você lembra dessa história aí? Lembro, claro. Sabe o que acontece, Beija? Eu tinha acabado de nascer meu terceiro filho, exatamente, meu terceiro filho. E eu não queria viajar porque eu queria ficar com meu filho. Tinha acabado de nascer, aquela coisa toda, mas só que a gente tinha um jogo importante, realmente, lá em Caxias, contra o Juventude, que era muito difícil de jogar ali na Série. E ganhar do Juventude ali, o Juventude sempre fez time bom, né? E o São Paulo precisava do resultado, né? E aí o presidente, o Muricy me ligou, quer dizer, a gente precisa de você, aquela coisa toda, tá? E eu não queria realmente viajar.
O presidente me ligou dizendo que eu era determinante, eu era importante para jogar, etc, etc. E eu não queria. Mas aí eu decidi, vou viajar então, tem que saber separar as coisas, etc. Né? Aí o São Paulo fretou um avião para mim, eu levei a família toda. Que moral, hein, bacana! e lá no jogo, realmente, a gente precisava vencer. A gente venceu de 2-0 e os 2 gols foram meus, né? Eu fiz 2 gols nessa partida, fui determinante, fui decisivo, e nós conseguimos vencer o jogo. Mas realmente eu não queria viajar, e o Muricy era o treinador, né? O Muricy, muita gente fina, o Muricy estava começando, ele foi 5 anos auxiliar do Tele, e estava começando naquele ano, né? E uma outra história interessante, pegando esse gancho, né, Beija, que o Muricy não sabe, mas ele vai saber, é que o presidente não queria renovar com o Muricy no final de 96. Qual que era o presidente, você lembra? Casal Del Rey. Fernando Casal Del Rey. E o Muricy era o final de 96, e o presidente queria colocar o Dario Pereira, porque ele gostava do Dario Pereira. Então, o Dario Pereira estava na base, né? E eu cheguei pro presidente e disse, olha, presidente, o negócio é o seguinte, o Muricy está começando, ele foi 5 anos auxiliar do Tele Santana. Então alguma coisa ele aprendeu com o Tele Santana. Acho que todo mundo merece uma chance na vida. Pô, renova o contrato com ele, né? Renova o contrato com ele, dá uma chance para ele, porque eu acho que ele vai se tornar um grande treinador, porque ele já tem um referencial muito grande que é o Tele Santana. E o presidente, naquela época, eu tinha muita moral no São Paulo, ele fez o que eu falei, renovou o contrato com o Muricy, deu um aumento de salário muito grande para o Muricy, renovou o seu contrato, e daquele momento em diante o Muricy começou a sua carreira, difícil, porém vitoriosa, aí como treinador. Ô, Miller, você falou que tinha uma moral muito grande. Jogador com moral consegue tudo ou não? Com moral consegue tudo, desde que ele seja decisivo dentro de campo. Porque o termômetro da moral é o campo. Se você chega lá, é decisivo, faz o time ganhar, faz gol, aí sim você tem moral para pedir as coisas, para reivindicar alguma coisa. Agora, não adianta você ter moral fora de campo. Uma via de 2 mãos, né? Exatamente. Eu acho que esse paralelo tem que andar junto, né? Ô, Miller, o futebol é um meio sujo? Extra-campo, não futebol. O futebol Pegaram fora de muito campo. no seu pé quando você falou aquilo, né? É porque quando eu falei, eu não expliquei. Eu também não estava com cabeça para explicar, eu estava... Foi um desabafo? Exato. Não é desabafo, eu estava em final de carreira. Eu sempre digo que a cabeça joga tanto quanto os pés. Eu estava cansado de cabeça, teve a gente vinha daquela derrota do Corinthians contra o Grêmio na Copa do Brasil de 2001, né? 2001. A gente foi campeão paulista em 2001 e na Copa do Brasil nós perdemos para o Grêmio no Morumbi. E teve aquele rolo todo, né, da concentração com mulheres, etc. E teve mesmo? Teve sim. Tivemos... É verdade então que o Luxemburgo chamou uma reunião 3 horas da manhã? Foi verdade. Como foi isso, então? Eu sempre achei que isso era lenda. Não, foi verdade. A gente, na véspera do jogo, alguns jogadores levaram umas mulheres pra concentração. E o Vanderlei soube, porque o segurança disse pro Vanderlei. Aí umas 2, 3 da manhã, o Vanderlei reuniu com todo mundo dentro, no quarto lá com os jogadores, dizendo que era injusto fazer isso, que não podia fazer isso. Tá? Ele estava certo, né? Ele deu uma dura na gente, tá? E depois no jogo, o reflexo foi negativo. Nós perdemos pro Grêmio no Morumbi, dentro de casa praticamente. A torcida toda no Morumbi, nós perdemos aquele jogo, né? Então eu vinha de tudo aquele desgaste de uma perda de uma decisão. Eu já estava praticamente em fim de carreira, e minha cabeça estava cheia, tá? E eu disse assim, olha, o futebol é meio sujo. Mas eu disse o meio sujo, o extracampo, não a essência. A essência é a paixão do brasileiro. É legal pra caramba. Nesse dia contra o Grêmio, você chegou a tirar satisfação com algum jogador? Você, pessoalmente, ou não? Não, só depois do jogo, né? Você tirou? Depois não tirei satisfação. Eu só disse pro Vanderlei que os jogadores responsáveis tinham que ser punidos. Então acho que é nada mais justo do que você faz uma coisa, você tem que pagar pelos seus atos. Ô Miller, saindo um pouco do mundo do futebol, você continua religioso. Eu vi uma época que você, não sei se você estava se tornando um pastor, ou se você é um pastor, você continua? Continuou. Desde pequeno, a minha mãe levou para a igreja evangélica, né? Eu sou pastor, eu sou evangélico, graças a Deus. Tenho muita satisfação em ser evangélico. Eu sempre digo que as lutas, dificuldades da vida não podem mudar a sua postura de fé. Porque a fé é transcendental. A fé, ela não, apesar dela ter um efeito positivo no nosso mundo horizontal,
mas a fé vem de cima, vem de Deus. Então eu creio muito na palavra de Deus, nas escrituras sagradas, que é a Bíblia, e isso eu levo ao pé da letra na minha vida toda. O Paulo Nunes e o Vampeta estiveram aqui comigo, fizeram um programa que foi muito engraçado. Eu assisti um pedaço. Foi muito engraçado, né? Você conhece os dois, são duas figuraças. Mas os dois falaram que tinha muito jogador, e tem muito jogador que se esconde, às vezes, em cima da religião. Tem? Olha, bem, já eu não posso responder pelos outros. Eu seria hipócrita de fazer isso, né? Mas quando eu jogava, né, em vários clubes, a gente via certas atitudes de certos jogadores que era realmente isso, né? As pessoas dava brecha para as pessoas dizer, pô, você se esconde atrás da Bíblia, atrás da religião e não pode fazer isso. Bom, mas aí cada um responde pelos seus atos. Ou pode sacanear um pouco mais ou não? Só que eu tô legal pra caramba, eu pergunto se eu posso sacanear. Não é que você fala assim ou não, vai dar na mesma, é que eu quero ser simpático. Ô Miller, vamos pra mais um paredão pro Miller, porque o Miller só jogou com craque, então roda aí, vamos ver quem é. Quem é o melhor atacante pra você, Edmundo, Careca ou Romário? Edmundo, Careca ou Romário? Pra mim os três foram craques. Os três. O Edmundo, um atacante, meio atacante, né? Porque o Edmundo, acho que não... Atacante nato, Romário e Careca. O Edmundo não era um atacante nato. Ele era um meio atacante. Mas era um jogador carregador de bola, muito individualista. E, por sinal, um craque de bola. O Romário era um jogador, assim, que tinha uma capacidade de definição muito grande. Mas o Careca, pra mim, foi mais completo que o Romário. É mesmo? Porque o Careca, na sua dinâmica de jogo, ele jogava muito mais. O Romário, ele ficava mais parado na área ali, a bola chegava, ele tinha a sua capacidade, a sua técnica, a sua virtude de ser frio diante do goleiro, né? Eu sempre digo que o bom atacante não chuta no gol, ele tira do goleiro, né? E o Romário tinha essa capacidade, né? Mas o Careca, eu acho que num conjunto da obra, ele era mais completo que o Romário. Você e o Careca se entendiam só de olhar dentro de campo ou não? Só de olhar. Desde o primeiro jogo, quando eu comecei a jogar junto com o Careca, a gente já se entendeu. Foi uma química perfeita. Ele gostava de jogar comigo porque não era fominha. E ele era um atacante fominha. Porque isso é uma coisa do atacante, né? E como eu era um jogador que gostava de servir, então a gente se completava. Eu tinha muita velocidade, assim como ele. Só que a minha velocidade era em explosão. A dele era em progressão. É diferente. Mas a gente se completava por isso. Porque ele tinha, na época, quando eu comecei a jogar, ele tinha muita técnica, muita capacidade, sim, eu sempre digo que o Careca tinha 3 olhos, né? Ele pegava, ele gritava assim, quando a bola chegava no pé dele, ele gritava assim, Miller! Quando ele falava isso é porque ele jogava a bola na frente pra mim. Ele jogava na frente, eu chegava na frente, ele acompanhava o lance, eu rolava pra ele, ele fazia o gol. Naquele Paulistão de 85, ele fez 25 gols e eu fiz 23. Então a gente foi um time assim, muito positivo, um time muito objetivo, porque o Careca, a gente tinha uma harmonia muito grande. Engraçado, né? Porque quando a gente fala Oscar e Dario Pereira, não dá pra falar Oscar sem o Dario. E não dá pra falar Dario sem os caras. Eles vieram aqui também, foi uma coisa super emocionante. O Miller e Careca não foi uma coisa assim tão marcante, até porque você também brilhou no Palmeiras, você brilhou um monte de lugar e tal, e o Careca também. Mas se você pergunta pro torcedor do São Paulo, os caras mais da nossa geração, é direto, né? Ó, esse cara tem o São Paulo todos os tempos. Quando chega na dupla de ataque, Miller e Careca, né? É porque marcou muito, né? Como eu disse, o Careca já era um jogador consagrado, já era um jogador de seleção brasileira, né? Ele já vinha da Copa de 82 e em 85, em 84... Infelizmente, em 82 ele não foi porque ele se machucou, né? Teve estiramento, exatamente. Que prejudicou muito, que aí foi o Chulapa. Isso, assim como o Roberto Dinamite também machucou. Também. Então, em 85 ele já era um jogador consagrado e eu já estava começando. Eu subi pro time principal do São Paulo em 84, né? Peguei o Careca ali e em 85 o Cilinho fez aquele timão. E o Careca, ele se curou, ficou bem fisicamente, quer dizer, ele se preparou para aquele Paulistão. Assim como todos nós jogadores, né? Mas o Careca, para mim, o melhor atacante do mundo. Ô Miller, voltando, tô lembrando um pouco do recado que o Muricy te deu, e ele falou uma coisa que eu concordo plenamente com ele. Ele falou, pô, Miller, você tem que estar no futebol. Você tem que estar, de alguma forma, seja comentando que você fala tão bem. O que você jogou de bola, você tem uma visão de futebol que é sacanagem. Mas você tem algum plano para trabalhar com futebol, seja comentando, seja treinador, auxiliar, gerente de futebol? Porque caras como você não pode ficar de fora, né? Olha, Beija, claro, com certeza, o futebol é meu mundo, né? Eu não sei fazer outra coisa, profissionalmente falando, né? Então, trabalhar no futebol, algum clube, trabalhar na televisão, sem dúvida nenhuma eu gostaria muito, né?
claro que a gente espera as oportunidades chegarem, né? Eu, sem dúvida nenhuma, tô aí, né? Eu sempre digo assim, ó, eu priorizo o que vier primeiro. Se vier primeiro um time para mim ser treinador, gerente de futebol, diretor que seja, claro que eu vou avaliar com o maior carinho para me aceitar o convite. Se for um trabalho de televisão também, com o maior prazer, porque falar de futebol é sempre gostoso. Ô Miller, você falou que não tem paciência com jogador ruim. Não. Se você fosse treinador hoje, você ia ter que tomar uns remedinhos para se acalmar, para dar tempo para esses caras aí hoje ou não? Olha, eu não ia tomar um remedinho, mas eu acho que eu ia deixar muita gente insatisfeita, porque o jogador hoje, dificilmente ele aceita ou absorve a crítica de uma maneira positiva, né? Eu acho que o treinador, ele não consegue agradar todo mundo, mas ele pode fazer com que todo mundo agrade a ele, sendo justo, sendo honesto e passando confiança para o jogador. O jogador, Benja, eu ao longo da minha carreira, eu aprendi mais parte tática jogando do que com o treinador. Eu acho que o jogador é uma criança, é fácil de ser levado, entendeu? Mas é difícil de ser compreendido pelo treinador. O treinador dificilmente compreende o jogador, mas ele pode fazer com que o jogador entenda o que ele está falando. Isso esse paralelo, muitos treinadores não sabem fazer. Muitos treinadores levam para o lado pessoal. Ah, eu não gosto daquele jogador. Como eu não gosto dele, então eu não vou colocar ele para jogar, vou colocar o outro para jogar. Eu posso não gostar do jogador, como pessoa, mas se ele é um jogador produtivo e importante para minha equipe, ele vai jogar. Gente, esse aí é o Miller. Jogou muito e fala bem pra caramba, grande Miller. Nós vamos pro break, a gente volta rapidinho, hein, tá bom? Aguenta aí. Isso aí, estamos de volta aqui com o Benja, recebendo hoje essa figura muito legal que é o Miller e que tem história demais, que jogou bola demais. Ô Miller, tem mais um amigo teu aí. Tá legal de amigo hoje, né? Poxa. Zete, Muricy. Só gente boa. Só gente boa, né? Ô Miller, tem mais um amigo teu aí que quer fazer um recadinho pra você. Vamos ver, roda aí. Aqui se pergunta pro Miller. Vamos lá. É um prazer falar do Miller, falar de você, Miller, porque você foi meu ídolo. Quando eu era jovem, eu estava começando, me espelhei em você. Acho que você e o Careca no São Paulo e na seleção brasileira formaram, acho que, a melhor dupla de ataque que eu já vi jogar, e você me inspirou muito. Depois, jogando no São Paulo, na época do Tele, foi um prazer jogar do seu lado e conseguir pegar muita experiência do que você já tinha passado, aprendi muito com você e hoje tenho orgulho de estar aqui falando isso. Então, parabéns, boa sorte, que você tenha muito sucesso agora nessa pós-carreira de futebol e pode ter certeza que pode contar comigo porque daí vier. Um abraço. Ô Miller, bate uma emoção, né? Você vê quantas pessoas legais falando tão legal de você. Você vê a declaração do Jameli, ídolo, fã. É bacana isso, né, cara? É a história, é isso que a gente leva, né? Ah, com certeza. É que na época, no começo da década de 90, o São Paulo tinha duas equipes, né? O time A e o time B. O time B tinha Rogério Ceni, Juninho Paulista, Caio e Jameli, Denilson. Era um time muito bom que, posteriormente, esses jogadores, a maioria, eles foram promovidos para o time A do São Paulo, junto com a gente. E um desses jogadores foi o Jameli. O Jameli era um jogador, assim, inteligente, era um jogador de cabeça boa e que ele assimilava muito o que a gente dizia para ele, né? Ele era um jogador que, quando treinava com a gente e jogava, ele estava muito burocrático. Aí eu chegava para ele e dizia assim, olha, você não pode ficar fazendo feijão com arroz. A improvisação é importante no setor que você joga, mas uma improvisação objetiva. Eu dizia para ele assim, se você fizer uma coisa que você nunca fez, você vai ter uma coisa que você nunca teve. Então o Jameli, ele tinha humildade para assimilar os conselhos que a gente dava para ele. Não só eu, como o Raí, o Cafu, o Zete também. Então foi um jogador que teve sucesso no São Paulo porque ele conseguiu aprender com as pessoas, com os jogadores mais experientes que ele. Ô Miller, você tem alguma mágoa do futebol? Não, absolutamente. Por 20 anos, eu joguei futebol como jogador. Eu sempre digo que eu tive bons momentos e momentos ruins. Só que os meus bons momentos superam os meus momentos ruins. Pô, eu vou te falar, você teve bom momento pra caramba. Deus do céu, como você teve bom momento. Ô Miller, tem uma outra coisa que eu gostaria muito de perguntar pra você, que é o seguinte. Depois que você parou,
qual você... Apareceu algum jogador no futebol brasileiro que você um dia olhando pela televisão falou assim, caramba, esse cara lembra um pouco eu jogando, ou não? Teve algum jogador que você acha que chegou perto, alguma característica parecida com a sua? Não, assim não. Assim, um pouco, para ser mais justo, o Lucas, do São Paulo. Pela velocidade e mudança de direção em velocidade. Não pela técnica, porque eu não acho o Lucas um jogador técnico. Eu acho um jogador forte e rápido, né? Então ele tem uma semelhança comigo quando comecei a jogar. Nesses anos todos, é o único que você viu que... O único que eu vi, assim, na semelhança da velocidade e da mudança de direção, né? E na tua opinião, por que a gente não tem mais craque no futebol? É o problema na base? É entre safra? Por quê? É um somatório de coisas, como você bem disse. É o problema na base, a entre safra, né? A safra é pobre e a base hoje, muitos times grandes, presidentes acham que a base tem que ganhar título e a base não tem que ganhar título. A base tem que revelar jogador para o time principal. O mais importante é isso, né? Então, acho que como o futebol virou um negócio, com a extinção do passe, hoje o jogador com 12 anos, ele não sonha em jogar na sua equipe principal. Ele nem na seleção brasileira. Ele sonha em jogar no Real Madrid, no Chelsea, no Barcelona. Não estou dizendo que ele está errado, estou dizendo que ele está querendo queimar etapas. Acho que toda regra tem sua exceção. Se o jogador respeitar esses degraus da sua carreira, ele vai ter mais possibilidade de ter sucesso ao longo da sua carreira. Eu acho que o nosso futebol está nivelado por baixo por conta disso, porque a mentalidade mudou também. Hoje em dia você vê que os treinadores, eles gostam de assimilar o que os treinadores europeus fazem. E o futebol brasileiro deixou de fazer o que fazia bem antes. E tem solução? Eu acho que a solução é investir na base. Investir pesadamente na base, porque tem bons jogadores. Não ser muito refém de empresário. Acho que o jogador, assim como muitos clubes, eles são reféns de empresário. E isso prejudica muito aquele jogador, bom jogador, que pode se tornar um grande jogador, mas como ele não tem um bom empresário, ele não tem uma sequência na sua carreira. Existe algum Miller aí escondido em algum lugar do Brasil ou não? Ah, é difícil, né? É difícil. Como a safra tá pobre, então a gente vai ficar se contentando com essa pobreza. Bom, se você achar algum Miller escondido no Brasil, liga pra gente aí, meu. Vamos atrás aí. Ô, Miller, pra gente terminar, nós vamos pro último quadro, que é o Aqui Não Se Pipoca. E você nunca pipocou, não vai pipocar aqui. Roda aí. Miller, aqui é o seguinte, eu falo uma palavra e você fala o que vem na tua cabeça, tá bom? Uhum. São Paulo Futebol Clube. É o voto de gratidão que eu devo ao São Paulo por ter me revelado pro futebol brasileiro. Cilinho. Profeta da bola. Tele Santana. Mestre dos mestres. Futebol. A minha paixão. Deus. O tudo. Família. Essencial porque é a instituição de Deus. Torino. Grandes saudades. Palmeiras. Também grandes saudades porque foi um timaço que eu joguei, tive o prazer de jogar. Cruzeiro. Uma fase determinante na minha vida, não só profissional, como também pessoal. Boa ou ruim? Boa. Corinthians. Corinthians, paixão de todos nós. Porque é impossível não amar o Corinthians. É uma paixão sua, o Corinthians? Para o Corinthians é uma paixão minha porque joguei pouco tempo, estava em final de carreira quando estive no Corinthians, mas fui muito bem recebido. Santos Futebol Clube você também jogou? Sim, um time que eu não ganhei títulos, mas tive uma satisfação profissional muito grande também. Futuro. Futuro tá nas mãos de Deus. Aí eu fico tranquilo. Aê, meu parceiro! Grande Miller! Olha, eu ficava com você aqui mais umas 2 horas fácil. Eu também. Parabéns, Miller. Pô, sucesso pra você, torço pra caramba, você é um cara legal demais. Craque, jogou muita bola. Gente, esse é o Miller. Semana que vem tem mais Aqui com o Benja. Valeu!